para pessoas com transtorno bipolar, para estudantes de psicologia, psicólogos, todo mundo aí que quer entender sobre o transtorno bipolar. Então a gente já começa aqui com uma imagem, né, que representa o transtorno bipolar, que foi o que eu pedi para a IA fazer e ela me representou com essa imagem. E muitas pessoas pensam que o transtorno bipolar ele se resume a uma pessoa que fica triste e depois fica feliz, e depois fica triste, e depois feliz. Ou seja, as pessoas pensam que oscilação de humor é o transtorno bipolar. Mas na verdade não, né? O transtorno bipolar é quando a pessoa ela muda entre episódios, né, de depressão, hipomania e mania. A depressão, né, um episódio depressivo dura em torno de 2 semanas. E a hipomania em torno de 4 dias, né? 4, 5 dias. Claro, tem pessoas, assim, eu costumo dizer que o transtorno bipolar ele é muito único, porque a gente tem critérios ali no DSM que a gente usa para diagnosticar, mas que tem pessoas que passam um pouquinho desse prazo, né? E tem a mania, que a mania, ela basicamente é uma hipomania, né? Só que numa gravidade muito maior. Então a pessoa, por exemplo, na hipomania, a pessoa tem muita vontade de gastar, de sair, de fazer as coisas, mas ela sente vontade e não faz. E na mania, ela já tem uma impulsividade muito grande, ela vai lá e faz e tal, até chegando à agressividade ou coisas assim mais sérias, né? Então vamos lá, gente. Por onde que a gente começa? Agora eu recebi o laudo de transtorno bipolar. O que eu faço na minha vida, né? Descobri que eu tenho transtorno bipolar. O que eu faço? Então a primeira coisa que você vai precisar fazer é tomar a sua medicação. E sim, você vai ter que tomar a sua medicação todos os dias, tá? Todos os dias, no mesmo horário, não pode esquecer e tal. A gente começa pela medicação porque o teu cérebro ele tem uma questão química, né? Onde a tua química ela fica desregulada. E para regular essa química, você precisa de uma química de fora, obviamente. Então, nisso aparecem aí os estabilizadores de humor. Então, não vou falar nomes aqui, porque eu não quero que ninguém compre por conta própria na farmácia, né? Por farmácias aí clandestinas, então eu não vou falar nomes de medicamentos, mas estabilizadores de humor, algumas pessoas associadas a antidepressivos, antipsicóticos, enfim. Cada pessoa vai ter uma medicação única, né? Então, eles são fundamentais no tratamento, pois ajudam a controlar os sintomas de depressão, mania, ansiedade, irritabilidade e sono, né? Equilibrando os neurotransmissores que o cérebro produz. Muitas pessoas com transtorno bipolar têm dificuldade em manter o uso regular da medicação, especialmente quando os sintomas melhoram ou os efeitos colaterais são incômodos. Então, sim, eu já sou acostumada. A demanda que eu mais atendo, gente, na clínica é transtorno bipolar. E eu já sou acostumada a ser abandonada. Por quê? Acontece que a pessoa ela toma a medicação, percebe uma melhora significativa, e ela pensa assim: ah, agora que eu melhorei, eu não preciso mais de terapia, né? Então a pessoa me abandona achando que nunca mais na vida ela vai ter um quadro depressivo, ou de hipomania, ou de mania, né? E o mesmo acontece com a medicação também. Então a pessoa pensa assim: ah, agora eu tomei, melhorei e vou parar. Não é bem assim. Mesmo você tomando a sua medicação bem certinho, pode acontecer de você ter um episódio. Ele não elimina 100% dos sintomas. Claro, pode reduzir significativamente. Eu até conheci assim, um caso isolado que a pessoa ela entrou em remissão após ela fazer o uso de um medicamento em específico, trocou diversas vezes, né, porque não se adaptou, encontrou um ali que deu muito bem e teve a remissão do quadro. Então, cada caso é único, né? Então, assim, se você que está me assistindo tem transtorno bipolar, tá? Às vezes você não está bem. Às vezes você está em hipomania. As pessoas, porque tem esse contraste,
Porque na depressão, né, no episódio depressivo, a pessoa lá não tem vontade de sair da cama, não tem vontade de fazer as coisas. É como uma depressão que a gente já conhece, né? A pessoa perde a vontade de se alimentar, ou se alimenta demais, tem ideação, né? E quando ela está em hipomania ou mania, ela acha isso vantajoso, ela acha isso incrível, né? Muitas pessoas me relatam que é muito melhor você estar em hipomania ou mania do que você estar em depressão. Inclusive, muitas pessoas, né, falam, ai, a minha produtividade aumenta, tudo que eu precisava fazer eu faço num dia só, né? Mas isso não é saudável, embora as pessoas, elas gostem, né, de hipomania, ou a mania eu acredito que ninguém goste porque os prejuízos são muito fortes, né, na mania. Mas tem gente que fala, ah, eu adoro quando eu tô em hipomania. Inclusive tem pessoas que se autoinduzem, né, a hipomania. Só que isso não é saudável, gente. Toda vez que vocês têm algum tipo de quadro desses, o seu cérebro sofre prejuízos, né? Ocorre perda de neurônios, né? Isso não faz bem pro teu cérebro. Tem privação de sono, sabe? Então, por mais que você se sinta o máximo, autoestima lá em cima, vontade de fazer acontecer, se sente produtivo e tal, até porque a gente vive num contexto, né, social onde você ser produtivo no trabalho é algo maravilhoso, né? Mas assim, não é bom, não é legal. Às vezes você não melhorou, às vezes você está em hipomania e você vai ter que continuar o seu tratamento, mesmo você se sentindo muito bem. Que no caso, você não está bem porque está em hipomania, né? Então vamos. Ah, essa questão também dos efeitos colaterais. Tem alguns medicamentos que de fato dão uma ressaca muito grande no dia seguinte. Então essas pessoas às vezes elas precisam, ao invés de trabalhar no período da manhã, por exemplo, trabalhar no período da tarde, fazer esse ajuste em questão de trabalho, né? Ou alterar dosagem, ou enfim, qualquer tipo de situação que se trata de medicação, você vai ter que tratar com o seu psiquiatra, não faça nada por conta própria, né? Precisa de regulação do sono, então você não pode dormir muito pouco, redundante, né? Você não pode dormir pouco e nem dormir demais, porque essa desregulação ela pode levar a um episódio. Então não pode se privar do sono. Então, festa, balada, coisa, não tem como. Assim, claro, esporadicamente a pessoa não vai ter a vida limitada, né? Mas assim, de uma frequência toda semana, né? Não tem como, essa pessoa vai ter que ser fiel ao seu tratamento, né? Se priorizar, se colocar acima de outras situações. E nem dormir muito, né? Demais. Parece um pouco óbvio eu falar isso, gente, mas não usar álcool e drogas. Isso serve não só para quem tem transtorno bipolar, né? Isso serve para qualquer outra pessoa que faz uso de medicação, independente de ser medicação psiquiátrica ou não. Não se mistura álcool com medicação, droga com medicação. E mesmo você não tomando medicação, né? Álcool e drogas não vão te ajudar, vão te levar a quadro de mania e depressão. Vai piorar o seu quadro, tá? Mas eu. Aí tem assim, tá, eu tava fazendo um tratamento certinho, eu tive uma recaída, o que eu faço agora? Você volta pro seu tratamento, como antes, mas aí você tem que ser um pouquinho mais firme, né? Você não pode se render tão fácil ao uso de substâncias, tá? Trabalhar essa questão aí com o seu psicólogo, seu psiquiatra. O que tá te levando a consumir, né? Então, deixa eu ver. Tá, agora a gente vai pra uma parte, gente, que é assim, ó. Eu sou psicóloga, que eu trabalho com as terapias cognitivas comportamentais. Dentro das terapias cognitivas comportamentais, a gente tem muitas ramificações, né? Então, a gente tem a análise do comportamento aplicada, a gente tem terapia da aceitação e compromisso, a gente tem a terapia comportamental dialética, tem diversas aí dentro da TCC, né? Mas independente com qual psicólogo você tá, de qual abordagem, né? Você precisa de uma psicoterapia
que não seja um espaço apenas para você desabafar. Talvez eu esteja desagradando alguns psicólogos nesse momento, ou até mesmo pessoas que, né, que estão me ouvindo aqui, mas é que você precisa de um plano de tratamento, tá? Você precisa de uma terapia que funcione na sua vida, que promova uma mudança comportamental, uma mudança de pensamento. Você precisa, tá? De algo que seja eficaz na sua vida. Tá? Eu sei que assim, a gente precisa desabafar, falar dos problemas da nossa vida, que a gente sabe que a vida ela não é só um diagnóstico, não é só um transtorno, né? Acontecem diversas situações. Questões de relacionamento, questão de trabalho, questão de diversas coisas, né? A vida ela é feita de diversas adversidades que vão promover sofrimento na gente, que a gente vai precisar tratar isso. Mas você precisa de um psicólogo que entenda do teu transtorno bipolar e que entenda de tratamento para isso, tá? Então você precisa criar métodos de exame e administração do seu estilo de vida. Então as tuas prioridades, né? Você vai ter que verificar tudo isso. Trabalhar o luto do diagnóstico, porque muita gente não aceita que tem transtorno bipolar. Acha também que o transtorno bipolar é o fim do mundo, que agora eu nunca mais eu vou ser uma pessoa funcional, que agora não, né? Eu vou sempre ter recaído e tal. E que assim, vai trazer algumas limitações na sua vida de fato, mas o que você vai fazer com essa informação, né? Muitas pessoas têm transtornos, muitas pessoas têm deficiências também, enfim, a gente sabe que dificuldade está presente na vida de todo mundo. Não estou desmerecendo a tua dificuldade, os teus problemas em relação ao transtorno bipolar. Mas que tudo. A gente tem um jeito para tudo, sabe? A gente consegue amenizar o impacto do transtorno na sua vida, sabe? Então, você querer esconder que você tem transtorno bipolar, você querer negar que você tem transtorno bipolar, isso vai piorar ainda mais a situação, né? E se você tem alguma dúvida em relação ao teu diagnóstico, procura mais um profissional. É bom ter a visão de 2 profissionais diferentes, 3 profissionais diferentes, né? E se todos chegam à mesma conclusão ou não, tá? Você é uma pessoa que você viveu com o seu transtorno, você apenas descobriu, mas você ter descoberto, né, ou não vai anular o teu sofrimento que você esteve até o momento, que passará se não tiver o tratamento de forma correta. Trabalhar os fatores estressores, gente, é fundamental. Fatores estressores seriam o quê? Estresse no trabalho, estresse no relacionamento, né? A gente tem fatores estressores basicamente o tempo todo na nossa vida, né? E se a gente não saber, se você não ter estratégia de como lidar com os fatores estressores de uma forma que eles não fiquem ruminando na sua cabeça, isso pode acabar desencadeando episódios. Então você vai ter que criar uma certa resiliência, você tem que fortalecer a sua capacidade de resolução de problemas. E isso, óbvio, você precisa de um psicólogo que saiba trabalhar isso, né? Com você. Altos e baixos. Então, às vezes, você entrará em um dos episódios sem motivo específico. A depressão e a mania causam mudanças no processamento dos pensamentos e das emoções. Então, assim, você vai agir de uma forma na depressão. Agir e pensar de uma forma na depressão. E na hipomania, ou na mania, né? Você também vai agir e pensar de outra forma. Então, é como se fossem 2 pessoas diferentes. Mas, na verdade, é a questão do humor mesmo que muda as tuas decisões, a tua forma de pensar, a tua forma de se comportar, né? E às vezes, gente, assim, mesmo você fazendo tratamento medicamentoso, mesmo você fazendo a psicoterapia, você entrará em um dos quadros, né? O que vai mudar é a sua capacidade de passar por esse momento. E em questão dos familiares, é fundamental, né? A pessoa que você se relaciona saber do seu transtorno e conhecer. Não basta saber que você tem um diagnóstico, que você tem um laudo, mas de também conhecer como que funciona o transtorno, até para ajudar na questão do tratamento. Pois às vezes você está em algum dos episódios, principalmente a hipomania, e você não percebe. Então, a informação desses familiares, dessas pessoas ao seu redor, são fundamentais durante esse processo.
Até essa questão assim de você ter um diagnóstico em mãos, isso faz com que as pessoas te entendam um pouquinho melhor. Não vou dizer que elas tenham mais empatia, porque daí eu já vou prometer algo que, né, não está ao meu alcance, mas uma compreensão maior que às vezes você agiu e não foi de acordo, né, com o momento, enfim, mas as pessoas elas vão compreender melhor a causa, né, dos teus comportamentos, te conhecer melhor, te entender melhor. Uhum. Então, assim, cada transtorno bipolar, ele é meio que único. Então é bom você fazer uma listinha, né, de sintomas que você percebe na depressão, que você percebe na tua hipomania, né? O seu humor precisa ser monitorado. Hoje em dia existem aí aplicativos que você todos os dias vai lá e coloca o seu humor. Fundamental você compartilhar com o seu psicólogo, com o seu psiquiatra, perceber se existem oscilações ou não. E também tem aí o mapa da vida, que o mapa da vida basicamente você vai pegar desde o começo dos seus sintomas, lá na adolescência, enfim, onde começou, o momento que começou, e analisar o que aconteceu antes de cada episódio, enfim. E você consegue identificar um determinado padrão, se aconteceu alguma coisa antes de cada episódio ou não, qual que foi a frequência, né, de cada episódio e a intensidade também de cada episódio. Então, tudo isso é fundamental. Para finalizar, fica a indicação de um livro. Não estou sendo patrocinada, não estou sendo paga. É um livro que a gente geralmente usa na prática clínica, que a gente tem como referência a Mônica Basco, né? O nome do livro aqui, ó, não tá aparecendo muito bem aqui. Vencendo o transtorno bipolar. Quanto mais você entender sobre o seu transtorno, melhor será, tá? Então, fica aí a dica para você adquirir, caso você queira, né? Que a gente geralmente trabalha em cima dessa. A gente trabalha em cima disso, né? Desse livro, desse manual. Então, eu espero que tenha te ajudado esse vídeo e até a próxima.